Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje sobre prisão preventiva. Prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, prisão cautelar ou prisão processual, que está prevista no Código de Processo Penal, né? Extremamente importante para seu concurso da PJC, Polícia Judiciária Civil, ou Tribunal de Justiça, Ministério Público, seja como servidor do Poder Judiciário, do Ministério Público, promotor, juiz. Senhores, qualquer concurso onde caia prisões, tá? Prisão preventiva é extremamente interessante. Nosso tema de hoje, prisão preventiva. Os senhores já estudaram a prisão em flagrante, né? Que nós batemos em ponto por ponto da prisão em flagrante. É extremamente interessante você fazer muito exercício sobre essas espécies de prisões, porque o examinador faz uma comparação entre o flagrante, entre preventiva, entre temporária, tá ok? Você não pode errar questão de prisão preventiva, porque é um assunto gostoso, é um assunto tranquilo de ser assimilado. Prisão preventiva, conceito e momento de decretação. Como eu disse aos senhores, a prisão preventiva ela está prevista no Código de Processo Penal, diferentemente da prisão temporária, que é o nosso próximo assunto. A prisão temporária está prevista numa lei especial. Você não encontra prisão temporária no Código de Processo Penal, mas sim numa lei especial que nós trataremos em momento oportuno. A prisão preventiva, que está prevista no Código de Processo Penal, né? Ela, sobre o conceito, o que é, tá? O que é uma prisão preventiva? É uma prisão cautelar, é uma prisão provisória, é uma prisão processual, decretada pelo Poder Judiciário, pelo juiz, em qualquer fase da persecução penal, desde que não tenha o trânsito em julgado da sentença condenatória. Opa, é a prisão provisória decretada em qualquer fase da persecução penal. Ou seja, pessoal, quando se fala em prisão preventiva, você vai pensar, ó, fase do inquérito e fase da ação penal, que é a fase do processo. Não é isso? Né? Fase do inquérito e fase do processo. Prisão preventiva, conceito, é a prisão cautelar decretada em qualquer fase da persecução criminal, da persecução penal. Ah, então aqui você já mata uma questão. É possível a prisão preventiva somente na fase da ação penal. Falso, falso. A prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Entendeu? Agora, só não pode ter prisão preventiva, evidentemente, depois do trânsito em julgado, porque aí já entra a fase da execução da pena. E na execução da pena não é preventiva, já é uma prisão definitiva, já é uma prisão pena, já é uma prisão para executar aquilo que foi fixado muito bem, numa sentença. Ora, o sujeito foi condenado por uma sentença. O juiz decretou a prisão preventiva dele. Pode, professor? Pode, porque ainda não transitou em julgado. Agora, transitou em julgado, ou seja, teve oportunidade de explorar todos os recursos, não há mais recurso a ser explorado, a prisão é prisão para executar a pena. Muito bem, prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Momento da decretação, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em qualquer fase. Não vamos cair nessa pegadinha de que sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta. Tal espécie de prisão só é possível na fase da ação penal. Falso. Tal espécie de prisão só é possível na fase do inquérito policial. Falso. Tal espécie de prisão é possível em qualquer fase da persecução, menos na fase da execução. Muito bem, fazendo uma ponte com a prisão temporária. A prisão temporária só é possível na fase do
inquérito. A prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. A prisão preventiva nas duas fases. A prisão temporária só na primeira fase. Pronto. Sobre a prisão temporária e a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a prisão temporária e a prisão preventiva em qualquer fase da persecução. Falso. Resposta correta será: a prisão temporária é possível na fase do inquérito apenas, e a prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal. Tranquilo, pessoal? Ok? Tá? E esse tipo de prisão é que nós estudaremos. Ô, professor, por que às vezes fala em provisória? Prisão preventiva e prisão provisória é a mesma coisa? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando, até mesmo eu me equivoco, prisão preventiva, prisão provisória. Que trem é esse, professor? É o seguinte, pessoal, é questão de gênero e espécie. Ó, quando se fala, ó, para você não mais esquecer, ó, prisão, a prisão ou ela vai ser provisória, ou ela vai ser definitiva. Quando que a prisão vai ser definitiva? Quando estiver na fase da execução da pena. Não está mais na fase do inquérito policial. Não está mais na fase do processo. Não, já passou esta fase. Já passou esta fase. Está na fase de executar a pena. Na fase da execução. A prisão que ocorre nesta fase não é uma prisão provisória, é uma prisão definitiva. Por que definitiva? Porque agora não tem mais o que se discutir. Aqui tem sim o que se discutir. O juiz prende o marciano numa prisão ou, né, em qualquer, por exemplo, uma prisão preventiva, e pode ser que na discussão do processo eu seja absolvido. Daí provisória. A prisão provisória, ela será a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Essas três espécies de prisão constituem prisão provisória, que não, para diferenciar da definitiva. Quem está preso preventivamente não está cumprindo pena. Ele está preso provisório. Ah, professor, então você está dizendo que a prisão preventiva é uma prisão provisória, que a prisão temporária é uma prisão provisória, que a prisão em flagrante é uma prisão provisória. Claro! Então, vocês viram um aluno falando assim, Marciano, a prisão provisória, ela diferencia da prisão preventiva? Eu disse, não, irmãozinho, a prisão provisória é a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória. Se alguém perguntar para você assim, ó, você sabia que o marciano está preso provisoriamente? Você vai perguntar para ele assim, mas em que tipo de prisão ele está? Ele está numa temporária? Ele está numa preventiva? Ou ele foi preso em flagrante? Não sei, só sei que eu li na imprensa que ele está preso provisoriamente. Sim, mas nós precisamos saber, né? Precisamos saber em que espécie que tem. Eu sempre falo o seguinte, sua casa, né? Vamos imaginar uma casa. A casa é o gênero, né? A casa é o gênero, a provisória é o gênero, mas lá tem quarto, tem sala, tem cozinha, né? Mas tudo faz parte da casa. Tudo isso aqui faz parte da prisão provisória. O flagrante, a preventiva e a temporária. Ora, fulano está preso, é a mesma coisa eu estou conversando com você, ó. Você sabia que fulano está preso provisoriamente? Aí você fala para mim, não, ele não está preso provisório, ele está preso temporário. Sim, mas a temporária é provisória, irmão. A temporária é provisória. Entendeu? Então, cuidado, ó. Prisão provisória pode ser tanto flagrante, quanto preventiva e temporária. E da mesma forma que essa espécie de prisão recebe o nome de cautelar. E recebe o nome de processual. Prisão provisória, prisão cautelar ou prisão processual são essas aqui, ó. Entendeu? Sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Ele pode perguntar qualquer espécie de prisão provisória. Provisória, Marciano, é sinônimo de cautelar, que é sinônimo de processual. Aí, muito bem. Fechou esse ponto. Isso mesmo, tá bom?
tá? A prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão provisória prevista no Código de Processo Penal, que pode ser decretada pela autoridade judiciária e policial, tá certo? Falso, a autoridade policial não pode decretar prisão preventiva. Ele pode, ela pode, o delegado pode pedir ao juiz. Por quê? Porque faz parte, inclusive, do conceito. Olha só, é a prisão cautelar, também chamada de provisória ou processual, decretada pelo juiz. Faltou aqui o pelo, ó. Decretada pelo juiz, em qualquer fase da persecução penal. Digo, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, prisão preventiva, né? É isso, tanto no inquérito quanto no processo. Falamos então, senhores, para não enrolar mais você, o conceito e o momento da decretação. Claro que eu vou voltar nos artigos para você, tá? Olha aqui, artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo, em qualquer fase da persecução. O que é investigação policial? Inquérito policial. O que é processo? Ação penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Não está dizendo que é decretada pelo delegado, decretada pelo juiz. De ofício, se no curso da ação penal. De ofício, se no curso da ação penal. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Cuidado com isso aí. Olha só, em 2012, 2011, teve a lei 12.403, 2011, 2012, me falou a memória agora, mas acho que é 12.403 de 2011. Senhores, teve uma alteração no que tange à prisão preventiva. Medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva teve alteração. E a alteração é a seguinte, vamos perguntar para você, na PJC, Ministério Público, ou qualquer concurso, se o juiz pode, porque nós acabamos de falar que é possível a prisão preventiva, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase do processo. Agora vem a pergunta, é possível a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício em qualquer fase? Não. O que é decretar de ofício? Decretar de ofício é decretar por conta própria. Você é juiz que está me assistindo. Olha o exemplo, ó. Você é juiz que está me assistindo. Você está olhando um inquérito policial. Inquérito policial é nesta fase. Não tem processo ainda. Só tem inquérito policial. Você está lendo o inquérito policial. Aí você fala, para aí, ó. Aqui tem um motivo de prisão preventiva. O cara está dizendo que vai fugir do país. O investigado está dizendo que vai fugir do país. Está claro aqui no depoimento dele. Ele deu um depoimento na delegacia e, ao ser questionado sobre o endereço, ele disse, atualmente eu moro na rua tal, bairro tal, cidade tal, vírgula. Mas eu vou mudar do Brasil. Ah, você vai mudar do Brasil sem endereço certo no exterior. Ah, então você vai fugir do Brasil para futuramente não executar a pena, se vier a ser condenado. É um motivo de prisão preventiva. Você está lendo isso, o inquérito. Você, juiz, pode decretar a prisão preventiva sem ninguém pedir, digo, sem o delegado pedir e sem o Ministério Público pedir, ou sem a vítima pedir? Não pode. Por quê? Porque com a alteração, pode decretar prisão preventiva por conta própria, você, juiz, pode decretar de ofício, somente se já estiver na fase da ação penal. Entendeu isso? Os caras vêm explorando muito isso no concurso, tá? Para esclarecer melhor ainda. Mas você acabou de falar, Marciano, que é possível prisão preventiva tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Agora você vem dizendo que só na fase do processo. Não é assim. É possível prisão preventiva aqui e também aqui. Agora, de ofício. O que é prisão preventiva de ofício? Ô juiz, ninguém pediu e você, por conta própria, vai decretar a prisão. Sim. É possível somente nesta fase, se já existir ação penal. Por exemplo, ó,
Você está lendo o inquérito policial, viu que tem motivo da prisão. Você pode decretar, juiz? Não posso, porque só está na fase do inquérito policial. Agora vamos avançar mais um pouco. O inquérito policial terminou, foi para o Ministério Público ofereceu denúncia e abriu o processo. Abriu ação penal, instaurou ação penal. Beleza? Beleza. Você, juiz, agora estudando o processo, não mais o inquérito, já tem ação penal, você viu que o réu Marciano Xavier está numa hipótese de prisão, porque o réu Marciano Xavier falou que vai fugir, porque o réu Marciano Xavier está ameaçando testemunha. Você, juiz, fala, opa, eu vou decretar a prisão preventiva desse réu. Opa, mas alguém pediu, juiz? Não, mas eu vou decretar de ofício, porque agora está na fase do processo. Moral da história, senhores, para decretar uma prisão preventiva, né, que nós sabemos que pode ser em qualquer fase, nós vamos fazer assim, faz o quadrinho aí na sua casa, decretação. Decretação, se for na fase do IP, ô juiz, se for na fase do IP, você pode decretar se tiver pedido, ou seja, requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial, do delegado, ou, se a vítima requerer, ou seja, o querelante. Opa! E eu não posso decretar de ofício? Não, de ofício nem pensar na fase do inquérito policial. De ofício não pode na fase do inquérito policial. Então é possível a prisão preventiva na fase do inquérito policial, desde que o promotor peça, ou o delegado peça, ou o querelante peça. Por exemplo, numa ação penal privada. Somente isso. Se não teve pedido do Ministério Público, se não teve pedido do delegado, se não teve pedido da vítima, o querelante, o que tem o juiz a ver com a prisão, se não está na fase do processo? Entendeu? Agora, a decretação, quando ocorrer na fase da ação penal, poderá ser, de ofício. De ofício pode. De ofício pode, desde que esteja na fase da ação penal. Agora, pode também, na fase da ação penal, o Ministério Público requerer a decretação. Cuidado com a pegadinha. Não estou dizendo que o Ministério Público vai decretar a prisão, porque decretação somente pelo juiz. Agora, o juiz tem que ser provocado na fase do inquérito policial. O juiz, na fase da ação penal, não precisa necessariamente ser provocado, porque ele pode agir de ofício, por conta própria. Ou então, agora você é promotor. Você é promotor, ficou sabendo que o réu está numa situação que autoriza a prisão preventiva. Você, promotor, vai pedir ao juiz para que ele decreta. Então, na ação penal, o Ministério Público pode pedir, Ministério Público pode pedir tanto no inquérito quanto no processo. Na fase da ação penal, pode também, senhores, o assistente da acusação. O assistente da acusação é aquele, por exemplo, se eu roubar você que está me assistindo, é um direito seu, depois que instaurar o processo, você ajudar o Ministério Público, intervir diretamente como assistente, ajudante do Ministério Público. Você vai contratar um advogado para ajudar o Ministério Público. Você, assistente da acusação, tem legitimidade para pedir a prisão, não para decretar, para pedir a prisão, entendeu? E também pode o querelante. O querelante também pode pedir a prisão do sujeito na fase da ação penal, tá certo? O querelante pode aqui, evidentemente. Juiz pode de ofício somente na fase da ação penal. Senhores, sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, em qualquer fase da persecução criminal.
Muito bem, falso, porque na fase do inquérito não pode de ofício. Letra B. Segundo a nova sistemática processual, só é possível a prisão preventiva na fase da ação penal. Que mentira é essa? Falso. É possível tanto aqui quanto aqui. Então, falso. Letra C. Tá? Em hipótese alguma, poderá ser decretada a prisão preventiva de ofício pelo juiz. Falso, porque pode na hipótese da ação penal. Letra D. É possível a decretação da prisão preventiva, tá? De ofício, vírgula, se na fase da ação penal ou mediante representação da autoridade policial, requerimento do Ministério Público, requerimento da assistente da acusação, querelado pedir. Essa é a resposta correta. De ofício somente na fase da ação penal, tá? Claro que os senhores, né, que quer passar no seu concurso, vai arrebentar de fazer exercício e você vai ver que tem centenas, né, de exercício questionando este tópico. Que tópico? Olha só, é possível é possível decretação da prisão preventiva de ofício em qualquer momento? Não, só no momento da ação penal, tá? Olha aqui o artigo então, olha aqui, ó. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, de ofício, se já instaurada a ação penal, de ofício, se estiver na fase do processo, ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, que é a vítima numa ação penal privada, ou do assistente somente na fase da ação penal, porque não existe assistente na fase do inquérito policial, ou por representação da autoridade policial. Tá bom? Muito bem. Pressupostos da prisão preventiva. Opa, tudo bem, professor, que agora eu já sei o conceito, já sei o momento de decretação. Para decretar a prisão preventiva, professor, fica na discricionariedade do juiz e fala, não, para esse eu vou decretar, para esse eu não vou. Como é que é? Não. Para decretar uma prisão preventiva, tem que preencher os requisitos, né? A lei, o artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, ele vai listar os requisitos da prisão preventiva. O primeiro grupo de requisito é denominado de pressupostos. Mas pressupostos são requisitos? São, né? Não fica na discricionariedade do juiz decretar, não, para esse não vou, para aquele eu vou. Não, tem que preencher os pressupostos. Quais são os pressupostos? 2. Primeiro, prova da existência da infração penal. É o primeiro requisito para uma prisão preventiva. É ter a prova da existência da infração penal. O que é isso, professor? Olha essa palavra aqui, prova, existência. Prova nada mais é do que o juízo de certeza. Senhores, tem certeza que o crime existiu? Tem certeza que a infração penal existiu? Esta existência é como se falar, será que existiu a materialidade desse crime investigado ou processado? Materialidade é a existência do fato. E não quero nem saber quem praticou. Eu quero saber assim, será que existiu? O exemplo que eu mais uso, tá? Nos cursos é a questão do homicídio, pessoal. É o melhor que tem para você gravar. Olha só. Imagine que você está numa festa comigo. E nós travamos uma discussão. E você fala assim, Marciano, eu vou te matar. Tá bom? Você vai ver, eu vou te matar. Eu vou te matar, você vai ver. Tá bom. E acaba a discussão, 3 pessoas presenciam essa ameaça. Tá certo? Imagina que isso foi numa quarta, quinta-feira. No sábado eu desapareço. Sumi da cidade. Chegou nos ouvidos dos meus familiares essa informação de que você me ameaçou 4, 5 dias antes. A primeira providência da minha família é procurar o quê?
autoridade policial para fazer um boletim de ocorrência. Ó, estou aqui, delegado, porque, né, o Marciano Xavier, ele desapareceu, tá certo? Ele está, provavelmente está morto, não sei, está desaparecido. E o que é pior, ele foi ameaçado uns 4, 5 dias por um cara que, inclusive, é considerado perigoso aqui na cidade. Você me ameaçou. Muito bem. O delegado vai instaurar inquérito policial para investigar o suposto homicídio contra a pessoa do Marciano, que está desaparecido. Será que tem prova? Será que tem certeza da materialidade do crime de homicídio? Ou será que o Marciano, ó, viajou, foi para outra cidade, ficou com medo, foi para algum lugar para baixar a poeira? Não tem certeza. Pode ser que a suposta vítima esteja viva. Como é que vai, então, diz o artigo 312, não tem como instaurar, não tem como decretar a prisão preventiva. Instaura-se o inquérito, mas decretar a prisão preventiva, não tem certeza da existência da infração penal, homicídio, porque desaparecimento não significa que o cara morreu. Senhores, tem que ter prova da existência da infração penal. Opa, professor, e eu te ameacei na quarta, na sexta encontrou seu corpo, professor. E o que é pior, professor, não fui eu, mas as pessoas estão falando, procuraram a delegacia e falou que pode ser eu, porque eu ameacei. Agora sim, senhora, olha o problema que você causou para você, ó. Pode até não ser você, mas o primeiro requisito já fechou. Tem prova da existência da infração penal? Tem, achou o corpo do cara. Ó, tem certeza da maternidade? Tem, achou o corpo do cara. Você pode ficar preocupado, irmão. Assim. Você pode ficar preocupado porque a prisão preventiva, ela já está começando a fechar o cerco já está começando a ser preenchidos os requisitos. O primeiro já foi. Tem prova da existência? Tem, porque agora ele não está desaparecido. Foi encontrado o corpo com perfuração. Olha só. Tá? Então, senhores, primeiro requisito, prova da existência da infração penal. Prova não é indício. Prova é um juízo de certeza. Existência da infração penal é a mesma coisa que falar existência da materialidade. Esse é o primeiro requisito chamado pressuposto da prisão preventiva. Como é pressupostos, então tem mais de um, não tem? Tem. O segundo pressuposto é indício suficiente de autoria. Indício suficiente de autoria. Opa! Olha aqui a diferença já. Ó. Indício, prova. Tá? Existência, autoria. Senhores, quanto... Ó, presta atenção. O crime... ele tem que ter existência e autoria. Existência é, será que aconteceu mesmo isso que o pessoal está falando? Aconteceu nada, rapaz. Esse cara sempre some da cidade e depois desaparece. Ué, mas então não tem prova da infração penal. Será que aconteceu isso? Mas aconteceu, você não viu que foi encontrado o corpo? Pá! Está aqui, ó. Está provada a existência da infração penal. Tá certo? Agora, será quem matou o cara? Será quem praticou isso? Você já está falando da autoria. Senhores, quanto à autoria, o CPP não exige a certeza. Ó, se nós falamos que isto aqui é certeza, a certeza é da existência. No que tange quem fez, quem praticou, não temos certeza. Mas tudo indica que foi o cara que ameaçou. Isso aqui é indício. Indício, senhores, não é certeza. Indício é um fato provado que leva a outro. No que tange a autoria, não precisa de certeza, basta indício. Agora, o indício tem que ser suficiente. Indício suficiente de autoria. Agora, pega o exemplo. Na quarta-feira, nós discutimos, você me ameaçou. Na sexta, encontro o corpo do Marciano. Na sexta, encontro o corpo. Meu irmão, as testemunhas compareceram na delegacia e falaram, eu vi ele ameaçando. Pode até não ser você, pode até não ter certeza, mas tudo indica que você executou
a ameaça. Indício suficiente. Indício suficiente significa, probabilidade de ser ele. Probabilidade, nós não temos certeza, que pode ser que alguém escutou a ameaça, falou que também não gostava de mim e acabou me matando e vai cair em cima de você. Pelo menos nesta fase, né, inicial, ou depois, lá no dia do júri, no dia do julgamento, você pode até provar a sua inocência. Mas para a prisão preventiva, não precisa ter certeza de quem foi, da autoria. Basta ter indício, agora não é qualquer indício. Tem que ser algo forte, tem que ser algo concreto. Eu vou te dar um exemplo, O cara ameaçou o outro. Eu vou te matar, beleza? E o ameaçado, ele tem um monte de gente que não gosta dele na cidade. Um monte. Porque o cara é chato. O cara é problema, não tem? Tem um monte de gente que com a morte dele soltou até fogos. Muito bem. Só porque o cara tem um monte de gente que não gosta dele, já vai pedir prisão preventiva de todo esse pessoal? Até porque, senhores, é comum. Ou você acha que todo mundo gosta de você? Ou você acha que todo mundo gosta de mim, entendeu? É certo que a maioria das pessoas me acha bonito, mas nem todo mundo gosta de mim, entendeu? É normal isso aí, porque é normal esse do ser humano. É normal. Ora, muito bem. Aí esse cara, né, que tem um monte de gente que não gosta dele na cidade, que soltou fogos com a morte dele, o delegado vai pedir a prisão dele, e o juiz vai decretar de todas as pessoas? Não, para aí, mas ninguém gosta, mas e daí? Mas teve um desses que ameaçou. Esse que ameaçou recebe esta palavra suficiente. Indício suficiente é uma probabilidade concreta, é uma probabilidade segura de ser ele o autor do fato. Probabilidade não é provas, não é certeza, mas tudo indica que sim. Tudo indica que seja ele. Pode até ser que lá no futuro ele prove que o Ministério Público não consiga concretizar a certeza sobre isso. Entendeu, pessoal? Muito bem. Se é assim, então vamos lá fazer uma pegadinha aqui e ver se você sai fora disso aqui. Sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Né? Aí você pega uma questão lá. Sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Para a decretação da prisão preventiva, é necessário a prova da existência da infração penal e de sua autoria. Está dizendo que tem que ter prova da existência e prova da autoria. Falso. Não precisa de prova da autoria. Quanto à autoria, basta indício, desde que ele seja suficiente. Letra B. Constitui pressupostos da prisão preventiva o indício suficiente da infração penal e a prova da sua autoria. Falso, eu inverti. Eu falei prova da autoria e indício suficiente da infração penal. E eu cruzei. Falso. Letra C. Constitui pressupostos da prisão preventiva a prova da existência da infração penal e indício de autoria. Opa, faltou a palavra suficiente. Você vai nesta questão e coloca uma interrogação, porque olha só, ela está mais ou menos correta, porque está lá, letra C. Prova da existência do crime, ou prova da existência da infração penal, e indício de autoria. Mas a lei fala indício suficiente. Todos aqueles inimigos do cara podem até ter indício, mas não é suficiente. É uma suspeita, mas não é suficiente. Então, mas aí você não sabe a cabeça do examinador, você vai colocar uma interrogação nessa questão. Letra D. Constitui pressupostos da infração penal a prova da existência da infração penal ou indício suficiente de autoria. Falso. Não é ou, tem que ser e. Tá tudo certo. Prova da existência da infração penal ou indício suficiente de autoria. Esse ou matou a questão, a alternativa. Não é ou, é e. Letra F.
constitui pressuposto da prisão preventiva a prova da existência da infração penal e indício suficiente de autoria. Pá, é esta. E aquela da interrogação está errada. E, professor, e se tiver na letra E? Constitui pressuposto da prisão preventiva a garantia da ordem pública e o indício suficiente de autoria. Falso. Você vai voltar naquela que está escrito. Prova da existência da infração penal e indício de autoria. Só vai nessa se você não tiver as duas hipóteses, os dois pressupostos numa mesma alternativa. Entendeu? Tá? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Cai demais isso aqui, ó, porque é o primeiro requisito da prisão preventiva, são duas situações. Prova da existência da infração penal, que é a mesma coisa que fala prova da materialidade. Não é ou, então são os dois. E indício suficiente de autoria, guarde essa palavra suficiente. Procure essa palavra suficiente na sua alternativa, nas suas alternativas. Olha aqui o que diz o artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O que interessa para nós aqui, quando houver prova, não é indício, prova da existência do crime. Prova da existência do crime. Lá no meu, eu até coloquei prova da existência da infração penal. Prova da existência do crime. O Marciano desapareceu. Pode ser que ele viajou. Não tem prova de que o homicídio ocorreu. Então não pode ter prisão preventiva. Prova da existência do crime. Prova é um juízo de certeza. No caso do homicídio, a certeza vem ou porque teve uma testemunha que viu o cara atirar e matar, ainda que o corpo tenha desaparecido, ou porque o corpo foi encontrado. Aí tem certeza. A ameaça não dá certeza de que o cara matou. Até porque a maioria das ameaças não se concretiza. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Dois pressupostos. Lembro, senhores, que é E. Cuidado com a pegadinha ou. Não é ou, é E. Tá certo? Prova da existência da infração, prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. Falso. É prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O cara pode inventar questões do jeito que quiser. Você brinca com a cara dele, entendeu? Ah, professor, eu não sou formado em direito. Não interessa. Olha só, isso aqui não interessa. Eu tive uma aluna que ela era jornalista, a filha da mãe, fechava em primeiro colocado todos os simulados, pessoal, de processo penal, todos, e era jornalista, na frente dos caras formados em direito, fechava. 20 questões, acertava as 20, 19, acertava 18, brigava para anular uma e às vezes conseguia. E eu montava as questões e a filha da mãe vinha lá, ó, isso aqui tem duplo sentido tal. Você analisar, pois não é que está certo? Então às vezes errava uma, ainda conseguia anular aquela uma, entendeu? Tá? Você pegar esse detalhe e tudo mais. E eu digo mais, fazer muito exercício. Tá? Hipóteses, que é a mesma coisa que motivo, que é a mesma coisa que situação. E eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, um seguido para outro, mas eu vou explicar cada um para você. Olha só. Primeira coisa, isso aqui, ó. Hipóteses, motivo e situação. Senhores, eu estou conversando com você, né? Aliás, você está conversando com o seu colega. Pô, você viu aí, cara? O Marciano ficou uns dias aí sem gravar uma aula aí, né? Pois é, tá, mas você viu no jornal? Ele está preso, né? Ah, será que ele está preso? Ele está preso preventivamente. Ah, tá. Por que será? Porque falaram que está provada a existência de um crime aí, né? E tinha indício suficiente de que ele... Opa, vocês estão falando dos pressupostos. Aí o outro pergunta para você, mas será por que motivo que ele foi preso? Ah, ele foi preso, sabe por quê? Porque, na verdade, ele procurou uma testemunha e ameaçou. Ah, então ele foi preso por conveniência da instrução criminal. Ó,
Você pode ver que numa conversa você tem que encaixar em qualquer situação aqui. Ó. Você já encaixou os pressupostos. Quando se fala aqui, senhores, motivo, você pergunta, por que motivo você estava preso? Qual é a situação que jogou você para a cadeia? Você está dizendo, qual a hipótese que justificou a sua prisão? Por que motivo você está preso? Qual a situação concreta que fez com que você fosse para uma prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória? Também está no artigo 312, os motivos, a situação e as hipóteses, que é a mesma coisa. Hipóteses, motivos ou situações. São 4. Garantia da ordem pública. Qual hipótese? Quais são as hipóteses da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e quando ocorrer descumprimento de medidas cautelares diversas de prisão. Não esquenta com isso que eu vou explicar cada um para você. Só estou dizendo que tem 5 hipóteses, 5 motivos, 5 situações que podem levar o sujeito a uma prisão preventiva, desde que preenchido os pressupostos. Ah, professor, você está de sacanagem comigo? Então você está dizendo que é o seguinte, professor, para ter uma prisão preventiva, tem que ser preenchidos os pressupostos primeiro, né, professor? Isso. Depois que preencher os pressupostos, é que vai para os motivos. Aí que vem as hipóteses, que é o motivo. Nem se fala em hipótese se não preencher os pressupostos. Quais são os pressupostos? Eu já sei, professor. É a prova do crime, é a prova da existência da infração penal, do crime, mas o indício, não é qualquer indício, professor. Esse indício, ele tem que ser suficiente. Indício suficiente de quê? De autoria. Indício suficiente de autoria. Senhores, não basta preencher os pressupostos. O indivíduo tem que encaixar em uma das hipóteses. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as hipóteses? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e também por quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar. Eu vou entrar em cada uma desses aqui para você e você vai limpar, não vai ter possibilidade do examinador pegar você numa pegadinha. Vamos lá? Tá? Porque você não sabe ainda o que é cada um, mas você já sabe que quando se fala em hipótese, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e quando ocorrer um descumprimento de medida cautelar. Ok? Vamos ali que eu explico cada um para você. Senhores, garantia da ordem pública é o primeiro motivo, é a primeira situação, é a primeira hipótese, colocado lá no artigo 312 do CPP. É assim, porque olha aqui, 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, primeiro. Segundo, da ordem econômica. Terceiro, por conveniência da instrução criminal. Quarto, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quinto, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Primeiro, então, garantia da ordem pública. O que é isso? Simples, pessoal. Garantia da ordem pública. Senhores, ordem pública é a paz, é a tranquilidade. Você tem que ter a tranquilidade de viver em paz na sua casa, caminhar na rua, entendeu? Você respeitando os direitos dos outros e os outros respeitando o seu direito. Eu não tenho direito de subtrair um pertence seu. Eu não tenho direito de provocar um crime contra você. Se eu pratico isso, tá certo? Eu vou ser punido. Senhores, o sujeito que tem a conduta em perturbar a paz, em perturbar a ordem social, em perturbar a ordem pública,
ele pode ser recolhido, ele pode ser preso para evitar a continuidade delitiva, para evitar que ele continue prejudicando a sociedade, para evitar que ele continue perturbando a ordem pública. Ordem pública, então, será abalada. A ordem pública tem que ser garantida quando o indivíduo investigado ou processado tiver a conduta voltada para o crime. Se ele tiver a tendência em praticar crime. Esse sujeito, o Marciano Xavier, ele já respondeu por 157. Aliás, tem até um processo em andamento. 157 é roubo. Tá bom? Tá bom. Ele já caiu num 171, num estelionato. Muito bem. E agora, ele caiu num furto qualificado, num 155 qualificado. Tá? Não, vamos pegar um mais pesado. E agora, ele caiu numa tentativa de homicídio ou num homicídio no 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º do CPP, que é homicídio na forma tentada. Ele tentou matar um cara. Você, juiz, fala, para aí, esse cara já responde por um processo de roubo, por um estelionato, e agora um crime doloso contra a vida. Então nós já temos 1, 2, esse é o terceiro. Se deixar ele solto, ele vai praticar o 4º, ele vai praticar o 5º, o 6º, e assim vai embora. Isso aqui, esse processo aqui, indica que ele tem a conduta voltada para o crime. Se deixar, ele vai perturbar a ordem pública. Recolhe ele, para que isto aqui não venha a ocorrer, tá certo? Garantia da ordem pública, senhor, é quando o sujeito tem a conduta, a tendência em praticar crimes. Professor, agora o juiz tem bola de cristal para saber se o cara tem tendência a praticar crime, professor? O juiz agora é adivinho? Como é que ele vai saber que o cara tem a tendência a praticar crime, professor? Muito bem, parabéns para a sua pergunta, é verdade. Como é que o juiz vai saber? O juiz só tem como saber, senhores, pela vida pregressa do cara, pelo passado do cara. Ora, um sujeito que tem 40 anos, o cara que tem 60 anos, o cara praticou um único fato na vida dele, não tem como o juiz realmente prever que ele vai continuar praticando o crime. Agora, imagina, o cara tem 25 anos e já tem uma ficha corrida, é porque ele tem a conduta voltada para o crime. Daí, senhores, são dados concretos. O juiz, olha só, puxa o antecedente desse cara aí. Puxa o antecedente dele. Ih, doutor, você é assessor do juiz, o cara tem uma capivara feia aqui, doutor, O cara já respondeu por 171, por 157, e agora, por pouco, ele não mata o cara, hein? Teve uma tentativa. Então se deixar, vai praticar o 5º, o 6º, o 7º. Prenda esse cara preventivamente. É uma hipótese, garantia da ordem pública, é quando o sujeito tem a conduta voltada para o crime. Ou, diz o Supremo, que quando tiver a gravidade concreta do delito. Gravidade concreta do delito. Olha só, por exemplo, imagina que o sujeito está no bar e trava uma briga com outra. E começa a xingar, começa não o quê. Aí daqui a pouco começa a brigar. Tá bom? Um saca de uma arma e atira no outro. Senhores, briga, você sempre pode esperar o pior, cara. Na briga, eu sempre falo, na briga ninguém vai terminar abraçando um outro. Vai terminar sempre em algo pior do que começou. Ora, muito bem, o João brigando com Pedro, João atira no Pedro e mata. João tem 35 anos, matou Pedro. O único fato isolado na vida dele. Como é que vai dizer que ele tem a conduta voltada para o crime? E como é que vai dizer que há uma gravidade concreta do delito? Porque qualquer um poderia matar o outro ali. Não tem requisito para a prisão preventiva aí. O cara é primário. Tá? Agora veja bem. O sujeito planeja o crime, matar uma família, sobe na caixa d'água da família, lá da casa, coloca veneno para matar toda a família. Esse crime é o único da vida dele, mas há uma gravidade concreta, diferente daquele cara que matou o outro no bar na briga.
Porque lá poderia esperar o pior. Agora aí não, o cara premeditou, foi lá e matou a família inteira. É o único fato, o juiz vai decretar a prisão preventiva dele, cara. Vai decretar porque é uma gravidade concreta. É o modus operandi, é a forma de como ele praticou o crime. Revela que ele é perigoso, revela a periculosidade. Se cair na questão para você, a periculosidade do agente, devidamente comprovada pelo modus operandi do delito, é hipótese de prisão preventiva por ofender a ordem pública. Você coloca verdadeiro, periculosidade, gravidade concreta. Falso seria a gravidade abstrata. Já viu um monte de questão. Gravidade abstrata do crime justifica a prisão preventiva. Falso. O que é gravidade abstrata, professor? Nós temos duas gravidades, a concreta e a abstrata. A concreta é aquela que o sujeito revela-se, né, o crime que ele praticou revela-se grave, não por causa da pena, não por causa que a pena é alta, mas pela forma como ele executou o crime, demonstrando frieza, demonstrando foi calculista, etc. e tal. Gravidade abstrata é aquela que o legislador entendeu que aquele crime é grave e por isso colocou uma pena alta. O tráfico, ele tem uma gravidade abstrata. O tráfico, ele tem uma gravidade abstrata. Agora, você foi preso com 250 gramas e eu com 250 quilos. Concretamente, nós dois caímos no tráfico. Nós dois. Agora, quem que revela uma gravidade concreta? Eu ou você? Eu, por causa da quantidade elevada. Você, nem tanto. Você pode muito bem, o juiz falar, você vai responder em liberdade. Agora você, Marcelo, você vai responder preso. Porque o modus operandi do seu crime revela uma gravidade concreta do delito. Grande quantidade. Tá certo? Então, cuidado. Gravidade abstrata não é suficiente para dizer que o sujeito que praticou um crime de homicídio, que é grave abstratamente, porque a pena é alta, deve ser preso preventivamente. Não. Prisão preventiva na modalidade da ordem pública, probabilidade de continuar praticando o crime ou periculosidade comprovada pela gravidade concreta do delito, pela forma como foi praticado, tá bom? Primeiro requisito, primeira hipótese de prisão preventiva é esta, garantia da ordem pública. Segundo, garantia da ordem econômica, Isto aqui, senhores, né? Esta hipótese de prisão está relacionada com aquele sujeito que perturba não apenas a ordem pública, mas sim a base econômica, a livre concorrência, entendeu? Ou crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, né? Se você quiser montar um curso preparatório, você pode, cara. Eu posso, qualquer um pode. Agora imagina que você montou um curso preparatório aí na cidade. Eu, Marciano Xavier, domino o mercado dos cursos preparatórios aí na sua cidade. Eu falo para você, você está vendendo curso aí para a Polícia Judiciária Civil, entendeu? Mais barato do que o meu? Negativo, cara. Ou você nivela o preço comigo, tá certo? Não pode vender mais barato o curso, porque senão você vai fazer uma concorrência pedir para lá, ou então você vai sofrer represálias. Ah, é? É. Então, Marciano, você está sujeito à prisão preventiva, porque você está ofendendo a livre concorrência. Você está ofendendo a ordem econômica. Se aqui na ordem pública protege a sociedade, aqui protege a ordem econômica, tá bom? Por conveniência da instrução criminal, é outro motivo. Conveniência da instrução criminal. Preste atenção nesta palavra, instrução criminal. Senhores, quando que esta hipótese estará presente? Quando o investigado ou o réu, já que pode ter prisão preventiva tanto no inquérito quanto no processo, o investigado ou réu atrapalhar a instrução criminal. E o que é instrução criminal? Recolher provas, diligências. Como é que pode a testemunha depor isenta de coação se o Marciano réu ameaçou a testemunha dizendo, cuidado, eu sei onde seu filho mora, onde seu filho estuda. Cuidado com o que você vai falar naquele processo. E eu estou ameaçando testemunha. A testemunha vai ficar com medo de falar a verdade. E eu estou ofendendo a instrução criminal. É conveniente
que eu seja preso para que no dia da audiência a testemunha esteja livre de coação, para que eu não ameace ou continue ameaçando testemunhas. Ou então, pessoal, eu, réu, estou destruindo provas, estou queimando documentos. Eu sei que vai ter uma busca e apreensão, e eu tenho um escritório eu estou sendo investigado, eu sou engenheiro florestal, e eu tenho um escritório que fornece a autorização para transporte de madeira, ou sei lá, e eu coloco fogo, porque eu estou desconfiado que vai ter uma busca e apreensão no meu escritório, e eu simulo um incêndio para destruir provas. Eu estou ofendendo a instrução criminal. Ah, mas é primário, não é perigoso, o crime não ofende a ordem econômica, mas ofende a instrução criminal, entendeu? Ora, lembra do Delcídio, né, do senador? Ele não estava convencendo ali o delator a mudar de ideia e piriri parará? Ele estava ofendendo a instrução criminal. O Supremo não decretou a prisão preventiva dele? Decretou, tá certo? Então, conveniência da instrução criminal, você pode gravar essa palavra e colocar risco em atrapalhar a colheita de provas. Outra hipótese da prisão preventiva: para assegurar a aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal. O que é isso, senhores? Risco de fuga, risco de colheita de prova na instrução criminal, risco de atrapalhar a instrução, risco de atrapalhar a audiência, risco de atrapalhar a busca e apreensão, né? Aqui não, para assegurar a aplicação da lei penal, sujeito quer, fugir. Ô, Marciano, mas como é que o juiz vai adivinhar que o cara quer fugir, Marciano? Ah, tem que ter dados concretos de que o sujeito quer fugir. Por exemplo, sabe o que os caras estão fazendo? Né? Fala para você, pergunta, você tem passaporte? Tem. Então você tem 24 horas para entregar o passaporte. Não vou entregar. Documento é meu. Tá bom, documento é seu, você não precisa entregar. Se você não entrega, é porque você quer fugir para futuramente não executar a lei penal. E quando que será aplicada a lei penal? Lá na execução da pena. O que adianta ter uma sentença transitada em julgado se o réu Marciano, ele já demonstrou tendência em querer fugir do Brasil? E já que se ele fugir do Brasil, nós não podemos obrigar o país onde ele for encontrado a executar a pena lá. E se o país não querer extraditá-lo? Tá aí, vai ficar impune. Opa, então o sujeito, noticiou no jornal que ele está vendendo todas as propriedades porque vai embora do Brasil. Ele tirou todas as crianças dele da escola e matriculou já no exterior. Ele mandou a esposa para o exterior. Ou ele não quis entregar o passaporte. Ah, mas ele não ofende a ordem pública. Ah, mas ele não ofende a ordem econômica. Ele não ameaçou testemunha, mas demonstrou que quer fugir. Risco de fuga, prisão preventiva. Ou então, senhores, quando ocorrer um descumprimento de medidas cautelares. Que bicho é esse, professor? Medidas cautelares. Senhores, essa lei 12.403 de 2011, ela colocou à disposição do juiz várias medidas alternativas à prisão. Você é juiz, você olha para o Marciano, né? Imagina que eu fui preso em flagrante, aí você está analisando o meu flagrante. O Marciano tem residência fixa, tem emprego definido, não tem aqui informação de que ele tem uma vida pregressa negativa, ele não ameaçou testemunha, ele se dispôs... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui,
O nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, que você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.